canal Brasil Paralelo, no seu podcast, trouxe uma entrevista aqui interessante a respeito do Coringa no cinema. Mas o título do vídeo é: não existe vilões nos filmes de hoje em dia? Até imagino até onde esse papo vai ser levado. Mas vamos acompanhar aqui. Hoje em dia, os filmes, você precisa justificar por que o vilão é mau. Antigamente você pega, por exemplo, eu vou pegar a Cruella do 101 Dálmatas, que é um filme, sei lá, não sei quando lançou, acho que foi a década de 40. Foi por aí, foi um dos primeiros filmes da Disney, sei lá. Cara, a Cruella... Não sabia. Era uma vilã que ela queria... Exatamente, o próprio nome já diz. Ela queria pegar filhotinhos de cachorros dálmata para poder arrancar a pele deles e fazer um casaco de pele. Essa era a motivação dela. Ela era má. Ela era má. Intrinsecamente, ela era como se ela não pudesse ser má, sabe? Que as pessoas não possam ser mais. Já, entendeu? Ela é má. Para outras pessoas, não. Ela é apenas uma empresária gananciosa. Mas é má. Muitas pessoas não colocam ela como vilã, sabia? Por incrível que pareça. E acabou. Você consegue, no início da história, você consegue entender isso e falar, cara, tá bom, essa aqui é a vilã. Aí a Cruella recente, ela é uma estilista, famosinha, ela quer um lugar ao sol, e aí ela não tem nada contra cachorro. E aí os cachorros que matam a família dela, a mãe dela lá... Os cachorros são vilões. Os cachorros são vilões. Sério? E aí ela depois prende os cachorros, ela vai atrás do cachorro só porque mataram a mãe dela do penhasco, não sei o quê. E aí depois, mas aí no final ela fica amiga dos cachorros. Sabe, é uma coisa que ela não pode ser má. Não pode mais. Eu sei que teve o filme dela, mas não sabia que era assim. Disney, meu Deus do céu. Vocês fizeram esse filme? Caralho, então... Meu Deus do céu. A Malévola também. A mesma coisa. Que no início, cara, a maldição da Malévola era pesadíssima, que ela ia prender o príncipe, ele ia voltar 100 anos depois, não sei o quê, e ele já ia... ele já estaria velho, não conseguiria subir as escadas. Essa Malévola foi bem elogiado e talvez tenha uma sequência. Caraca, eu não sabia do plot dessas duas histórias. Só se for assim, se fosse uma história contada pelo vilão, porque o vilão nunca se acha vilão. O vilão, ele se acha algo necessário para um bem maior. É tipo o estalo do Thanos. O Thanos, ele é um vilão, claramente é um vilão, mas as ações dele, ele justifica para um bem do universo, no caso dele querer dizimar metade dos seres vivos do universo para que não haja falta de recursos para as pessoas. O que ele faz? Um ato louco, né? Por acaso que ele é conhecido como Titã Louco. Ele quer simplesmente dizimar metade do universo. É um vilão. Na visão dele, ele não é um vilão. É um cara, ele fala isso num dos filmes, é um cara disposto a tomar decisões difíceis, que é matar. É um vilão. Mas o filme faz você se questionar. E tal. Cara, um negócio que assim, até pra criança olhando, fala, caraca. Esse é um problema. Criança olha assim e acha coisa... Não, ok. É justificável. Pesado, ó. Um adulto assistir isso não tem problema, porque o adulto já tem discernimento já pra saber o que é certo e errado. Agora uma criança que está em desenvolvimento, complicado. Tem história mais, entendeu? Malévola. E aí a Malévola agora, a Angelina Jolie, primeiro ela é linda, e aí ela é legal, e aí, sei lá, ela é injustiçada, e aí agora, por isso ela se tornou vilã. O Coringa mesmo, é a mesma coisa. Ele só se ferra, e aí por isso justifica ele fazer o mal. Coringa o filme. Como é que fica esse simbolismo Joker, até na cabeça das crianças e dessa geração atual, enquanto a gente inverte esses papéis? Existe essa tendência muito grande de usar psicanálise para a formação dos personagens. Os roteiristas, eles usam muito de psicanálise para fazer a formação dos personagens, e a psicanálise, ela sempre vai tentar encontrar a raiz do seu comportamento, e essa raiz é sempre externa a você. Não é você.
Ou seja, o mal não está dentro de você. Alguma coisa aconteceu com você, coitadinho de você, e por isso você se comporta assim. Raramente é um caso natural de psicopatia. Tanto que, até mesmo no caso de psicopatas, Hollywood tem tentado justificar com alguma origem traumática sempre. O que acontece é que, não é só a Disney, quando você passa a justificar o erro passa a ter um motivo. Exatamente. E se ele tem um motivo, ele não é um erro. Ele é uma consequência de uma ação. Então, se eu me comporto assim porque fizeram assim comigo, é porque, coitadinho de mim, a culpa é da sociedade. Já ouviram esse discurso? Sou uma vítima, então o que eu fiz está justificado até certa medida. Eu gosto muito, inclusive vai sair, acho que... A justificativa de uma certa dita filósofa, entender o assalto. Defender o assaltante. Daqui umas 2 semanas, um vídeo que eu vou falar sobre o Dirty Harry, que é um filme que eu gosto bastante. Como que é o nome? Dirty Harry, Perseguidor Implacável, com Clint Eastwood. Filme da década de 70, onde ele tem a Magnum 44 dele, ele é um policial e ele está atrás de um serial killer, que é o Scorpion. O Scorpion, ele é inspirado no assassino do Zodíaco. E esse filme ele foi extremamente criticado na época que ele foi lançado, e até hoje ele é rotulado como sendo um filme fascista, racista e de direita. E por alguns motivos tão ignorantes que no vídeo eu analiso, que assim não faz sentido nenhum essas afirmações absolutamente ridículas. Mas uma das coisas que eles criticam é: o assassino, ele não tem uma história para explicar por que ele é assassino. Simplesmente colocam lá o assassino que sai matando pessoas e não explica pra gente por que ele é assassino. E como se precisasse. Precisa explicar, ele é um assassino. E o diretor, o Don Siegel, ele deixa bem claro que ele queria fazer esse filme na perspectiva das vítimas. Porque muita história já tem sido feita na perspectiva dos assassinos, dos criminosos. E existe essa tendência, o cinema brasileiro ele faz isso com muita frequência também, que é uma pena, que reflete o cinema mundial que faz isso. A gente tem que começar a fazer um pouco mais de filme na perspectiva das vítimas. Espera aí, não são só os assassinos que são humanos. A gente tem que pensar na vítima. Você não vai dar voz para a vítima desse assassino. Lógico. Você vai querer ficar justificando o comportamento dele. Então é muito preocupante quando a gente tem histórias. Eu acho que é interessante, você tem que entender como funciona a cabeça de uma pessoa dessa, até para você prevenir em casos iniciais, até na criação das crianças, para você ver, cara, esse tipo de comportamento que está tendo com relação a ela pode gerar algum tipo de comportamento danoso no futuro. Isso é importante, mas quando todo o tempo você quer justificar, por isso que eu acho que o Coringa de Nolan é muito melhor. Sim, muito melhor. Não tem quem tire da minha cabeça que ele é muito melhor do que o de Todd Phillips, e agora com o segundo, que foi a coisa mais abominável do mundo. Eu não vi o segundo, mas falaram tão mal que eu fiquei desmotivada. É horrível. Mas o do Todd Phillips, ele quer dar essa história de coitadinho, ele é uma vítima e tal, mas não era a intenção do Todd Phillips. Essa foi boa parte da interpretação. Ele queria mostrar mais como um cara patético, como o surgimento de um ícone entre as pessoas, de nossa, que grande vilão, que é, na verdade, uma origem patética. O que eu gosto do Coringa de Nolan é, ele só é o caos. Sim. Você não vai entender a cabeça. Maluco, não tenta entender a cabeça desse cara. Por que ele tá querendo fazer o que ele quer fazer? Ele quer o caos absoluto. Você vai Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Tipo, é o prazer que ele sente. E deixou isso claro no filme. O Coringa do Nolan, do Heath Ledger. Muito bem interpretado pelo Heath Ledger, que Deus o tenha. Mas é o caos em pessoa. E tipo, o filme não levanta a questão de por que ele é assim. Ele é assim porque é assim. Ele fala do trauma, que o pai dele. Mas é uma das histórias que ele conta. Mas depois de um determinado momento ele muda a versão dessa história, como ele ganhou cicatrizes no rosto. Ou seja, ele é louco. Você não sabe qual é a verdadeira história desse Coringa do Nolan. Isso é muito louco, porque a mentalidade desse Coringa é muito louco. E aí você fica imaginando, caralho, tipo, você não pensa que ele é vilão por conta do que aconteceu com ele. Ele é louco, assassino, caótico, porque ele é assim. Tanto que as histórias que ele inventa sobre a cicatriz tipo, você tem mais de uma versão. Cara, isso é muito bom.